na angelologia ali também, a ordem da criação, Jó ali deixa claro... Naquele questionamento de Deus, você vê hierarquia de criação. Como é que é a hierarquia de criação? Né? É anjos, homem e os animais racionais. Essa é a hierarquia de criação. E ali no livro de Jó, a gente vê claramente essa hierarquia entre aqueles mistérios da criação que Deus vai usar, né, que Deus vai falar, questionar Jó. Ele dá uma cronologia. Ele fala que quando ele lançava os fundamentos da terra, os filhos de Deus se alegravam e rejubilavam. Ou seja, quem são eles? São os anjos. Ou seja, está indicando o quê? Que quando Deus estava lá fazendo arquitetando aquele plano, executando ele, os anjos se alegravam com aquilo. Ou seja, o que a gente aprende? Que os anjos já estavam antes mesmo da criação, já existiam antes da criação. Então, você vê, como eu falo, que o livro de Jó é um livro extremamente teológico. Então, você descobre no livro de Jó que a questão de hierarquia angelical, a gente aprende que os anjos veio bem antes da gente. Não só antes do homem, mas antes da formação da terra que o homem ia habitar. E bem dizer, a gente está até agora, capítulos for ver 1 e 2 ali. A gente está falando do livro de Jó, nem passamos aqui ainda. Não, para você ver. É que eu falei, eu disse para o irmão, falei, é muito rico teologicamente. Então, assim, você vê, você quebra aquele conceito da atuação de Satanás, qual que é a missão dele? Ele é acusar de noite. Ele se apresenta diante de Apocalipse vai dizer isso. Você vê, ele diz que ele é o acusador de dia e de noite, ou seja, ele está todo o tempo. Outra coisa, ele pode tanto estar na presença de Deus, como pode estar andando sobre a terra, procurando alguma coisa para ter que apresentar diante de Deus. Não que ele é onisciente. Mas... Onisciente não. Exato. Outra questão teológica que a gente pode colocar aqui. Aqui é um texto que mostra que para ele poder coletar informação e ir lá apresentar, ele tem que descer e ele tem que ir lá buscar informação. Não é onipresente nem onipotente. Não é nem onipotente. Então você vê, eu falo, é muito e aí rico quebra teologicamente. Também o raciocínio daquelas pessoas que creem que ele está preso. Então, tipo assim... Não, preso jamais. Já solto, e aí ele pega, usa desse artefato e leva diante de Deus. Isso aí. Qualquer tipo de brecha. Se a gente errar, vamos dar um exemplo. Se eu falhar, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui olhar e falar, lá, tá vendo o Adriano lá? É legal, um belo exemplo. Então assim, esse conceito, gente, que o diabo está preso, jamais. Então tá aí o livro de Jó. E eu vou dizer... Cronologicamente, deveria ser o primeiro livro. Cronologicamente. Primeiro livro. Então, assim, ainda falando só de Jó, que ele devia ser cronologicamente, você vê que a primeira revelação escrita, ela já traz esse conceito de quem é Satanás. Qual que é a missão dele? Ele tem acesso à presença de Deus? Tem, claro que tem. Ele fica circulando entre os homens na terra? Ele tem livre acesso, ele não é impedido. Agora, uma outra questão teológica que a gente pode falar aqui no livro de Jó é que o diabo trabalha, ele é livre para ir e vir, só que ele tem cabresto. É isso que eu ia falar. Exato. Ele é um cachorrinho ali amarrado, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Ele tem cabresto. Então, assim, embora, é uma expressão até estranha que eu vou falar aqui, ele é um mal necessário. Sim. Tem que ter. Como é que você sabe que a luz você não tem um contraponto? Sim. Você tem que ter a dualidade. Então ele cumpre essa missão, ou seja, de ser o outro lado da balança. Então ele tem o seu papel, e o papel dele é acusar os filhos de Deus, acusar os santos, e ele é limitado, ele é restrito. Ele tem poder? Sim. Gente, o inimigo da nossa alma, ele tem sim, conhecimento científico que a NASA está tentando descobrir ainda. Sim. Ele conhece mistérios do mundo. O homem, ele conhece o homem desde que o homem é homem. Então, assim, ele já sabe. Ele conhece já a Terra antes. Ele já sabia. Então, muitos mistérios científicos, ele sabe. Ele tem ciência. Tanto é que Paulo vai falar que não devemos desprezar os seus ardis. Ele é um ser muito inteligente. E ele tem poder. Ele é um ser poderoso. Porém, está nas mãos de Deus. Então, ele faz conforme Deus concede. Mostra, a gente vê umas fotos no Facebook, no Instagram, que é tipo Deus com o diabo num braço de ferro,
meio que disputando o poder. Aí mostra que não tem nada disso. Não existe Deus poder. é o todo-poderoso e Satanás é isso aí. Tem cabresto, pede. Não tem como ter uma batalha com Deus, não né? tem como medir força, fazer queda de braço com Deus. Incrível. Não existe isso, não tem como. Deus é muito superior, não tem como. Até um salmo que fala que pelo hálito da sua boca, ele diz só. Gente, se Deus soprar, sabe? E ele é o dono de toda a vida, seja física, seja espiritual, microscópica, é ele que ele é autor. Se um dia Deus falar assim, ó, quer saber uma coisa? Vou acabar com você. Acabou. Indo lá pro Apocalipse, lá no final do Armagedon, é isso, né? Ele acaba, chove fogo lá e acaba rapidinho, assim, com todo mundo que tá revoltando ali, né? Não tem o que fazer. Então, assim, ele é o mal necessário, Deus permite ele fazer atuação, porque tem que revelar algumas coisas. Como é. Aí você vai me perguntar, por que Deus deixou Satanás entrar no Éden? Deixa Adão e Eva quietinho lá. Mas como é que você mostra a fidelidade se você não tem o lado negativo para testar a sua fidelidade? Aí, ó. Então é o que eu falo, ele é um mal necessário. Ele tem que existir para quê? Para que a justiça de Deus seja manifesta, revelada. Então ele tem que ter. Então essa missão dele de ir lá acusar faz parte do projeto de Deus.